Você sabe o porquê o pastor coloca óleo na cabeça das ovelhas? Pois fica aqui comigo que eu vou te contar e Deus vai falar ao seu coração. A Bíblia nos diz em Salmos 23, a partir do versículo 1 ao versículo 6. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com o óleo, meu cálice transborda. Guarde isso. Tu unges a minha cabeça com o óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Queridos, veja o seguinte, essa palavra Davi escreveu, mas Davi tinha propriedade para falar disso. Davi sabia como funcionava a vida das ovelhas, como funcionava todo o processo. Por quê? Porque Davi era um pastor de ovelhas. Ele tinha essa profissão. Então Davi, ele era um pastor de ovelhas por profissão. Então Davi sabia como funcionava exatamente o cotidiano da ovelha, o dia a dia da ovelha. E o que é interessante aqui é que quando Davi diz: unges a minha cabeça com o óleo, ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Deixa eu te dizer uma coisa, as ovelhas na realidade, elas precisam sim de óleo. Para que funciona o óleo? Trazendo agora para um mundo físico. Porque as ovelhas precisam de óleo. Veja, a mucosa das ovelhas ela é úmida e isso favorece a criação de larvas. O que acontece? As moscas e os insetos pousam e ali deixam os seus ovos, deixam as larvas. E essas larvas, quando nascem, quando elas passam a ser moscas, a ser insetos, eles aí entram pelas narinas, vai para os ouvidos e até para o cérebro. E o que acontece? É uma dor insuportável para a ovelha. Além de ser uma dor muito grande, é um zumbido insuportável. E isso faz com que as ovelhas comecem a procurar rochas para bater as suas cabeças na rocha, para que a dor possa passar, para que a dor possa aliviar. E isso causa muitas vezes, na maioria das vezes, a morte da ovelha. Então, nós podemos observar que quando Davi ele diz: unge a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque se coloca óleo na cabeça da ovelha? Porque esse óleo, ele é derramado não só na cabeça, ele é derramado também nas suas narinas. E esse óleo faz com que os insetos e as moscas não coloquem larvas ali. Não ponham os seus ovos ali naquele local. Ou seja, o óleo ele é uma proteção para a ovelha, para que nada de ruim entre e o contamine, para que nada de ruim entre e o alimente, tire a sua paz e te deixe doente. Então, quando a Bíblia fala do óleo, que o óleo tem que ser derramado nas nossas vidas, Davi estava querendo dizer: Senhor, não deixe que nada tire o meu foco, que é o Senhor. Não deixe que nada tire a minha paz, que perturbe a minha mente. Não deixe que o inimigo roube a minha vida com guerras na minha mente. Porque a nossa mente, queridos, ele é um campo de batalha. E muitas vezes o inimigo lança pensamentos na nossa mente, ou muitas vezes a nossa alma já está ferida e os nossos pensamentos começam a trabalhar. E isso muitas vezes nos destrói a nossa fé,
destrói as nossas vidas e muitas vezes daí geram ansiedade, depressão, opressão. Então nós temos que ter cuidado com o que entra, temos que ter cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as pequenas larvas que o inimigo tem colocado. E quando Davi diz: coloca óleo na minha cabeça, unge a minha cabeça com óleo. O óleo também servia para que nas brigas das ovelhas, quando elas se engarfinharem uma com as outras, que elas forem bater uma com a outra, porque elas não têm nenhum meio, elas não têm garra, elas não têm como brigar. Então, quando elas forem brigar umas com as outras, que elas se desentendessem, essas ovelhas, elas batiam uma a testa com a outra, a cabecinha com a outra, e o que acontecia? O óleo fazia com que deslizasse e que o impacto não fosse tanto. Então, o que nós podemos ver? Que o óleo do Senhor nas nossas vidas, até isso, nós podemos ter problema com os nossos irmãos, que é normal. Na nossa casa, nos nossos irmãos na igreja, isso é normal, porque nós não somos iguais uns dos outros, nós não pensamos iguais, nós temos os nossos pensamentos, cada um tem a sua opinião, tem os seus sentimentos que nós precisamos trabalhar nisso. Mas há uma diferença quando tem um óleo. O impacto, ele não gera destruição e morte, ele desliza, ou seja, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, cheio do óleo do Senhor, o Senhor nos protege. O Senhor protege a nossa mente e logo nós entendemos que aquela situação não vem, que aquela situação vem para destruir, que aquela situação vem para minar os relacionamentos. E nós aí, cheios de óleo e de unção, percebemos isso. Então, o óleo que Davi fala na Bíblia é unção. O óleo que Davi fala, o azeite que Davi fala é intimidade com Deus. Nós só iremos conseguir essa unção através de uma intimidade com o Senhor, através de um relacionamento íntimo com o Pai, de um relacionamento íntimo com Deus. Então, Davi estava querendo dizer aqui que o óleo que o Senhor derrama sobre ele, que a intimidade que ele tem com o Senhor faz com que o Senhor derrame unção sobre ele, que o Senhor derrame óleo sobre ele, e essa unção protege ele nos seus relacionamentos, protege ele no seu campo de batalha da mente, protege ele em todos os aspectos, não deixa com que ele morra, não deixa com que a ovelha se acabe, com que a ovelha morra. O óleo é essencial na vida de uma ovelha. Ovelha sem óleo morre. E nós não podemos deixar que o óleo do Senhor cesse nas nossas vidas. Não podemos deixar que o óleo do Senhor cesse. Ovelha precisa de óleo. Nós precisamos de vida com Deus, de intimidade com Deus. Por mais que nós tenhamos problemas, que nós tenhamos dificuldades, a Bíblia diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não nos promete que seria perfeito, Deus não nos promete que seria 1000 maravilhas, mas Ele diz: tem de bom ânimo. A Bíblia diz que aquele que permanecer firme até o fim irá receber a sua recompensa, irá receber a sua coroa, irá receber o seu galardão, mas a Bíblia diz que só é para aqueles que permanecerem firmes. E para permanecer firmes, nós precisamos de óleo, nós precisamos ser cheios, nós precisamos ser alimentados com esse óleo, nós precisamos ser cheios completamente desse óleo do Senhor, completamente, para não perdermos o foco, que é Cristo, para não perdermos a razão do nosso viver e destruir as nossas vidas e deixar que o inimigo destrua as nossas vidas, assim como é feito com as ovelhas. Outro detalhe que é interessante no versículo 2 é que Davi diz assim: guia-me no caminho da justiça. Por que Davi disse guia-me? Porque a ovelha, ela não tem uma visão boa. Eu já ouvi pessoas dizendo: a ovelha é cega. Não, a ovelha tem uma visão, mas ela tem uma visão limitada. Ela não tem uma boa visão. Então, quando Davi aqui disse guia-me,
Davi sabia que as ovelhas não enxergavam porque ele era pastor de ovelha, ele tinha esse conhecimento. E ele diz: guia-me, Senhor. Então Davi deixa claro que assim como a ovelha precisa de um pastor, nós precisamos do Senhor para nos guiar, porque a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus não. A nossa visão às vezes é uma e a do Senhor é outra. Ele sabe qual é o melhor caminho, ele sabe aonde não tem buracos, aonde não tem trincheiras, aonde não tem espinhos. Então, o melhor caminho a se seguir é sempre o da visão do Senhor. Por isso que aqui Davi diz: guia-me, Senhor. E a Bíblia nos fala em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então aqui está querendo dizer que a visão do Senhor é melhor do que a nossa, que nós ouvimos a voz dele. Nós podemos ter uma visão, mas a voz dele nos guiando é essencial. É isso que faz a diferença. A Bíblia também fala no versículo 4 que a vara e o cajado do Senhor o consola. Você sabia que a vara e o cajado não é a mesma coisa? A vara, ela tem a função de disciplinar a ovelha, de endireitar o caminho dela quando ela está saindo. O pastor tange ela com a vara para que ela possa voltar à rota, para que ela possa voltar ao caminho. E a vara é um bastão mais curto, mas um bastão forte, que tem como objetivo não só guiar a ovelha, não só corrigir, colocar ela no caminho, mas proteger também dos intrusos, dos lobos, proteger dos inimigos, né? Tangendo, expulsando. Então a vara também é para proteção, é para corrigir, para voltar ao caminho, é para proteger, é para defender as ovelhas. Já o cajado é um pouco mais longo e tem uma curvatura na sua ponta. Por quê? Porque o cajado é para puxar a ovelha quando essa ovelha está em momentos assustadores, quando essas ovelhas caem em buracos, estão entre arbustos, entre espinhos. A vara não é para machucar, mas é para puxar, é para trazer para perto, é para apacentar. A vara é um cuidado. Então Davi aqui deixa claro: Senhor, o Senhor pode cuidar de mim, me guiar pelo caminho certo. A minha visão não é boa, mas a tua visão é boa. Que não falte óleo, Senhor, na minha cabeça, para que isso não venha me destruir, mas eu quero uma intimidade com o Senhor. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Me guia com a tua vara, me corrige, me guia com o teu cajado, me puxa quando eu estiver perdido, me apacenta quando eu precisar. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, Senhor. A Bíblia nos fala que eles nos faz andar em pastos verdejantes. Outra curiosidade da ovelha: a ovelha ela não deita se ela não se sentir segura. Se a ovelha estiver insegura, se ela estiver se sentindo ameaçada, ela não deita. A ovelha só deita se ela se sentir absolutamente segura. E Davi estava dizendo: Senhor, o Senhor me coloca em pastos verdejantes, eu me sinto completamente seguro em teus braços, seguro em tua presença. E essa palavra nos deixa uma lição, que nós precisamos desse óleo. Precisamos confiar no nosso pastor. Precisamos aceitar o momento que ele usa a vara e o momento que ele usa o cajado. Precisamos aceitar tanto a correção como o apacentar do Senhor. Precisamos reconhecer que nós somos imperfeitos e precisamos de mudança. E precisamos de Deus. E a visão de Deus, ela é melhor do que a nossa. Ela é incomparável, não se compara à nossa visão. Então que você hoje deixe o Senhor te guiar, deixe o Senhor te apacentar, deixe o Senhor te corrigir e que não falte óleo. O óleo é que vai te manter vivo. O óleo, o azeite do Senhor, a unção do Senhor, a intimidade com o Senhor vai manter você de pé.
Vai manter você firme, você forte em meio às tribulações, em meio aos dias difíceis, em meio aos dias conturbados. Eu não tenho tempo. Comece com 3 minutos de leitura. Comece com 5 minutos de oração. Com 3 minutos, eu não tenho tanta palavra para orar. Comece com 3 minutos de oração. A oração é uma conversa com Deus. E vá alimentando esse relacionamento para que você fique cheio desse óleo do Senhor, cheio dessa unção, cheio dessa essência, dessa vida de Deus em você, na sua casa, na vida dos seus filhos. Quero orar por você e pedir que Deus possa te abençoar, te guiar, abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus ouvidos para que você possa ouvir a voz do pastor, que possa aprender a entender e a aceitar a correção do Senhor, o direcionamento do Senhor e a cultivar essa essência de vida com Deus, de oração, para que Deus possa te colocar na presença dos seus inimigos, para que Deus possa te exaltar, para que Deus possa te mostrar o sobrenatural dele. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar ao Eterno. Abba, Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, engrandecido, exaltado, Senhor, nessa hora eu te peço, meu Deus, para que o Senhor entre, meu Deus, nessa casa. Entre, Senhor, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Te peço nessa hora, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa alimentá-lo, meu Deus. Para que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, nessa hora acolher essa ovelha, para que o Senhor possa guiar essa vida, direcionar essa vida, para que o Senhor possa trazer sabedoria, entendimento, discernimento. Eu oro nessa hora, Espírito Santo, para que essa pessoa seja abraçada, seja nessa hora, Pai, tirando toda angústia, toda dor, esteja nessa hora, Pai, liberando, meu Deus, essa alma, esteja nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, tirando toda amargura, toda tristeza, toda rejeição, toda decepção, Pai, em nome de Jesus, e que essa pessoa possa olhar com os teus olhos, que essa pessoa possa ser guiada pelo Senhor, possa ser direcionada pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo. Paizinho querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja cheia do Senhor, cheia do teu poder, cheia da tua unção. Pai, em nome do Senhor Jesus, ache graça nele, ache graça nela, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor achou graça na vida de Maria e fez um sobrenatural e um extraordinário no mundo através da vida dela, porque trouxe a Jesus, que é o marco da história, que é um marco nas nossas vidas. É aquele, meu Deus, que foi à cruz e que sofreu, e que hoje nós temos livre acesso de estar aqui conversando com o Senhor, porque ele foi e cumpriu o propósito dele. Mas para ele cumprir o propósito dele, teve uma mulher em que o Senhor achou graça nela, em que era cheia da tua vida, cheia da tua unção, que tinha um relacionamento com o Senhor. Por isso, meu Pai, eu te peço, ache graça nas nossas vidas, ache graça na vida dessa pessoa, encontre essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Abra os olhos espirituais dela, os ouvidos espirituais dela, em nome de Jesus, para ouvir a tua voz. Papai do céu, eu te peço, Espírito Santo, nessa hora que o Senhor possa apacentar essa ovelha, que ela sinta-se abraçada pelo Senhor nesse momento. E que cada lágrima, Senhor, seja enxugada pelo Senhor. E que o Senhor, meu Deus, possa nessa hora derramar do teu óleo, do teu vinho novo. Possa, meu Deus, nessa hora desfazer todo o jugo pesado e trazendo, meu Deus, todo o fardo pesado, Senhor, e trazendo o jugo do Senhor, que é suave e leve. A tua palavra diz, Senhor, vinde a mim e eu vos aliviarei. Que essa pessoa nessa hora receba alívio do Senhor, resposta do Senhor, sabedoria e entendimento. Em nome do Senhor Jesus.
Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Não esqueça de me seguir, de compartilhar, de deixar um joinha aqui e que Deus te abençoe e até a próxima.